Nós vamos falar de Abraão. Lembra que a gente falou de Ana semana passada? Ana, o sonho dela era ter o quê? Um filho. Não foi? E Deus tirou a vergonha de Ana e deu o filho quando? Quando? Quando ela fez um voto. Ela já era uma pessoa de Deus, mas faltava algo dentro dela. Pode se assentar. Faltava algo dentro dela. Quem aqui você diz assim, pastor, na minha vida tem uma coisa que falta? Levanta a mão. Hã? Quem já está completo? Então já pode ir para o céu. Hã? Porque às vezes, se não falta espiritualmente, graças a Deus, que você tem o Espírito de Deus, mas às vezes falta algo na sua vida. É ou não é? Falta um casamento abençoado, às vezes falta prosperidade, falta algo que você tem um sonho de alcançar. E Abraão, igual Ana, Abraão não era diferente. Qual era o sonho de Abraão? Você já sabe, qual era? Um filho. Preste muita atenção. Lembra que Ana, o que é que ela fez? Ela disse para Deus, olha Senhor, o meu sonho é ter o quê? Mas se o Senhor me der esse filho, eu devolvo para ti. Quando ela entregou o sonho dela para Deus, Deus cumpriu o sonho dele na vida dela. Quando você entrega os teus sonhos para Deus, Deus cumpre o plano dele na sua vida. E a Bíblia diz que o plano de Deus para nós é infinitamente maior do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Você vê testemunhos aqui que a pessoa diz assim, pastor, eu nem sonhava que um dia eu teria uma vida como eu tenho hoje. Quem já ouviu testemunhos assim? Por quê? Porque o plano de Deus é maior. Sabe isso que você tem aí dentro de você, esse desejo? O que Deus quer para você é mais. É igual aquele pai, que às vezes o filho quer algo, e o plano dele para o filho é o quê? É muitas vezes maior do que o que o filho tem. Está compreendendo? Então Abraão, olha só, Deus chamou ele, Deus tirou ele da casa do pai, não foi? Ele saiu, ele obedeceu à voz de Deus, ele foi para um lugar que ele nem sabia para onde ia, seguindo a direção de Deus, obedecendo à voz de Deus. Aí, o sobrinho dele foi capturado, quem lembra? Foi sequestrado. Ele pegou quantos homens nascidos na própria casa dele? Quantos? 318 homens, nascidos na própria casa dele. E ele foi para a guerra, ele resgatou o sobrinho dele, resgatou todas as riquezas, só que ele não quis ficar com aquela riqueza. Ele entregou tudo para o rei de Sodoma e disse, eu não quero recompensa nenhuma por ter vencido esses inimigos. Eu não quero recompensa, eu quero as pessoas. Os bens ficam com você, para que você não diga o quê? Eu enriqueci Abraão. Quem vai me enriquecer é Deus. E Deus vendo Abraão fazendo tudo isso, sendo fiel, não querendo recompensa do homem, olha o que Deus chega e promete para ele. Coloca aí na tela, só para você entender, por isso que eu falei antes, essa introdução. Depois destas coisas, depois que ele venceu os reis inimigos, com 318, depois destas coisas, veio o que, gente? Olha para mim. Se você ler o título aí na Bíblia, está escrito o que é o título em cima? Deus anima a Abraão. Por quê? Você só precisa animar uma pessoa que está o quê? Desanimada. Imagina, ele conquistando, vencendo, mas o que ele mais queria, ele não tinha. Enriquecendo, mas o filho, nada. Ele tinha 318 nascido aonde? Na própria casa, mas nenhum era filho dele. Ele viu os outros nascerem, mas o dele não nascia. Tem gente aqui que você já viu outros que chegaram depois de você na igreja dando testemunho, e o seu testemunho ainda não aconteceu. Hã? E se você ficar olhando para isso, você o quê? Você também fica desanimado. Está compreendendo? Então Deus, para animar Abraão, olha o que diz aí:
Depois destas coisas veio o que para Abraão? Fala forte. A palavra. Deus não deu o filho, Deus deu o que para ele? A palavra. É isso que você tem que se apegar. Não é o que os teus olhos estão vendo. Não interessa se o outro chegou depois de mim e já aconteceu. Cada um tem um plano, cada um tem um projeto, cada um tem um propósito. Quem está entendendo? E Deus, Ele sabe o momento certo. Ele sabe o momento certo. Tem gente que diz assim: Deus está preparando o meu milagre. Não, Deus não precisa de tempo para preparar milagre para ninguém. Deus precisa preparar você para o milagre. Está compreendendo? Deus precisa preparar a gente. Porque para Ele fazer um milagre é o quê? Ele disse: haja luz. Depois de um mês a luz apareceu, não foi? Não, é na hora. Deus falou e acontece. Então Deus está pronto para honrar. Mas Deus permitia aquilo ali para quê? Igual eu falei antes ali, para fazer você ser forte. Deus não quer filho fraco. Deus não quer filho fraco. Você pode ver que um tempo atrás eu vi um empresário muito conhecido no Brasil inteiro e até fora do país. Aqui do nosso país ele é muito respeitado. Que ele disse assim: eu nunca dei tudo o que as minhas filhas pediram. Elas tiveram que trabalhar desde cedo e eu pagava um salário para elas. E ele sendo bilionário, dono de televisão. Mas ali e o que ensinou com isso? As filhas a serem pessoas de respeito, pessoas que estão trabalhando, dando o melhor. Mas aquele filho que às vezes o pai cria dando tudo o que quer, na hora que o pai chega na velhice e quer alguém para comandar a empresa, cadê? O filho não quer nem saber, porque nunca aprendeu a dar valor. O pai não ensinou o filho a ser forte. Está entendendo? Não é que você vai castigar, não é você tratar do jeito que você foi tratado na infância, porque tem gente que foi muito maltratado, mas é você ser justo, você ensinar o valor das coisas. Deus é assim. Deus ensina. Por que a pessoa, quando recebe o Espírito Santo, ela diz assim: eu posso perder tudo, menos o quê? Por quê? Porque para receber o Espírito Santo, meu amigo, você tem que primeiro morrer para si mesmo. É o maior sacrifício de todos. Então você morreu para você mesmo, você teve que matar o seu eu. Então você não aceita perder ele por nada também. Está entendendo? Porque foi o maior sacrifício para alcançar ele. Foi o maior sacrifício para ter ele. Como que eu vou aceitar agora perder? Abraão, Deus veio com a palavra. E Deus disse o que para ele? Leia bem alto aí. Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo quê? Ele tinha enfrentado os inimigos. Agora ele estava com medo porque ele venceu um exército muito grande. E ele pensou: agora eles vão se unir e vão me derrotar. Para que eu não cresça, não é, a ponto de tomar conta de tudo. Eles vão se unir e vão vir contra mim. E ele estava apreensivo, ele estava com medo. Deus disse assim: não temas, Abraão, não vai ter mais guerra. Amém? Não. Deus falou que não teria mais guerra? O que ele disse aí? Não temas, porque eu sou o teu escudo. Eu vou te proteger. Guerra vai vir, mas eu vou te proteger. Guerra pode vir, a luta pode vir, não é, dona Maria? Mas se você tem a proteção de Deus, se você tem a unção de Deus com você, venha o que vier, amém? Enfrente o que enfrentar. Se Deus está contigo, você vence. Você passa por cima, você não desiste, você não desanima, você não joga a toalha. Abraão já estava há quantos anos esperando a promessa? Hein, gente? E não acontecia. Ele já tinha aberto mão da família, da parentela, ele já tinha saído da casa do pai, ele já tinha obedecido a Deus e não acontecia. E olha só o que diz aí, continua, versículo 2: então disse Abraão: Senhor Deus, que me has de dar? Pois o quê? Pois continuo sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão: eis que não me tens dado o quê? E um nascido na minha casa será o meu herdeiro.
Ele disse: que adianta? Que adianta eu conquistar tudo isso, se o principal que eu quero um filho, o Senhor não me dá? Eu quero um filho. Quantos? Um filho. E olha o que Deus responde: e eis que veio o que, gente? Entenda uma coisa, olha para mim. Abraão falava, Deus falava. Abraão falava, Deus falava. Tem horas que você tem que ouvir a voz de Deus. Você viu a senhora falar que ela não ouviu a direção de Deus e se arrebentou? Aprenda a ouvir a voz de Deus. E você ouve a voz de Deus através do quê? Da palavra. Tem gente que chega aqui, ela está tão, sabe, ela está tão focada no problema, que ela nem consegue ouvir o que a gente prega. A palavra não entra. E se a palavra não entra, ela não vai ouvir a voz de Deus. E se Deus não fala com ela, ela sai daqui do mesmo jeito que ela entrou. Se ela chegou desanimada, ela sai desanimada. Se ela chegou aqui prostrada, ela sai prostrada. Se ela chegou aqui sofrendo, ela sai, continua sofrendo. Por quê? Porque a palavra não entra. Então você tem que se agarrar ao que, gente? A palavra. Quantas pessoas que você já ouviu dando testemunho que ela diz assim: pastor, eu vim aqui e eu ouvi o quê? Uma palavra. Você pode ver, várias pessoas falam isso. Eu ouvi uma palavra e eu peguei para mim. Por que ela ouviu? Porque ela estava prestando atenção. Você já percebeu que na hora de orar ninguém dorme, na hora de cantar ninguém dorme, mas na hora da palavra o que acontece muito? Você sabia que isso é espiritual? O diabo sabe o poder que tem a palavra de Deus. Deus, quando disse haja luz, a palavra de Deus cria o que não existe. A palavra de Deus transforma vidas. Então na hora da palavra bate aquele sono, bate aquela... A pessoa em casa ela tem insônia, ela chega na igreja, ela tem hipersônia. Não, né? Está entendendo? É o contrário. Por quê? Porque a palavra, se entrar na vida da pessoa, a palavra de Deus, a palavra liberta, a palavra transforma, a palavra cura, a palavra salva. A palavra faz tudo. Não é o pastor que faz, não. Ai, o pastor fulano, ai, o bispo cicrano. É tudo homem. O que faz a diferença é isso aqui, ó. Isso aqui é soberana, é ou não é? Porque isso aqui não foi o homem que falou. E Deus disse para Abraão, olha só, olha que forte: eis que veio a palavra do Senhor a ele dizendo: não será este o quê? Mas aquele que das tuas entranhas sair, este será o quê? De onde que sai o milagre? De onde que nasce o milagre? Eu não ouvi. Só teve uma pessoa falando aí pelo meio aí. De onde que sai o milagre? De dentro de você. Por isso que jamais a sua empresa vai ser mais forte do que você é. Se você estiver fraco, a tua empresa vai ser fraca. Se você estiver desanimado, a tua empresa está prostrada. Por que a Igreja Universal é o quê? Eu conheci o falecido bispo Renato Maduro. Ele começou, foi o primeiro casamento que o bispo Macedo fez na Igreja Universal. E ele contava para a gente, ele disse assim que o bispo Macedo, eles, lá na funerária, primeira igreja universal que existiu no mundo, e tinha lá, eles em 4 ali, e o bispo Macedo olhava para ele e dizia assim: Renato, um dia você vai cuidar de um continente, um dia vai ter tanto pastor na igreja que eu vou morrer sem conhecer todo mundo, nós vamos estar no mundo inteiro. Ele disse que olhava para o outro e fazia assim: meu Deus do céu, que festa! E hoje, esse ano a gente chegou a um número de 148 países no mundo. Hoje nós temos bispos que cuidam de continentes. Hoje nós temos pastores e bispos que cuidam de países. Começou aonde esse milagre? Começou aonde, gente? Dentro do bispo. É o que Deus disse para Abraão: o teu herdeiro vai sair de ti, vai sair de dentro de você. Agora eu pergunto, de dentro de você, se sair alguma coisa, vai sair uma coisa forte ou fraca? Eu não sei, como que você está? Cadê era para todo mundo responder bem alto, forte. Por isso que a gente bate tanto para você buscar o quê? O Espírito Santo.
Porque se você estiver forte, o que você gerar vai ser forte, o que você fizer vai ser forte. Agora, quando não tem o Espírito Santo, até a oração da pessoa é o quê? Ela está assim, Deus. O pastor se rasgando ali de orar e ela... Por que essa fraqueza? Por que essa falta de ânimo? Porque o Espírito está faltando aqui dentro. O fogo da fé está faltando. Porque quando o fogo está queimando aqui dentro, meu amigo, você é como um vulcão em erupção. Você é um vulcão, dentro de você borbulha. Quem está entendendo? Na hora de clamar, você rasga a sua alma diante de Deus. Você invoca o poder de Deus, porque a palavra, ela queima dentro de você. Igual diz lá em Jeremias, não é a minha palavra o fogo, não é a minha palavra o martelo que quebra o quê? A pedra. Olha só o poder que tem a palavra de Deus. E ele diz assim, para concluir: então Abraão estava lá querendo um filho dentro da tenda. Deus disse: o filho vai sair de onde? De dentro de você. O milagre começa onde? Tem mãe que diz assim: pastor, meu filho está aqui, ele era drogado, viciado, virado no alho, mas eu já via ele como homem de Deus. Quem já ouviu isso? O milagre saiu de onde? Porque dentro dela, ela já via ele transformado. Dentro de você, como você se enxerga? Tá feia a coisa, hein, gente? Não precisa responder para mim aqui. Pense. Dentro de você, como você se vê? Não, pense. Eu quero que você pense. Porque é de dentro de você que vai sair o milagre. Eva saiu de onde? De dentro de Adão. É muito forte. A geração de Abraão, as nações saíram de dentro dele. E Deus, olha que interessante, o bispo estava falando que 83% da população mundial são descendentes de Abraão. Ele queria quantos? Um filho. Olha o que Deus fez, ele pedindo um filho. Então levou o quê? Fica de pé para ler comigo, por favor. Então o quê? Fala mais forte, gente. Então levou fora e disse o quê? Olha para os teus pés. Ele estava desanimado. Uma pessoa desanimada, como que ela anda? Deus fez ele levantar a cabeça. Olha para cima. Olha para o céu. Olha ali esse quadrado aí de luz em cima de você. Conta quantas luzinhas tem. Dá para contar? Imagina um céu no deserto estrelado, hein? Ele disse, cadê o versículo? Olha para os céus, quantas estrelas se as pode contar? E disse-lhe, o que, gente? E creu ele em quem, gente? E imputou-lhe isto por justiça. Ele creu. Ele creu. Se você ler lá em Romanos, Novo Testamento, fala de Abraão, diz assim que Abraão creu contra a esperança. Ele ignorou o corpo amortecido de Sara, ele ignorou o corpo dele amortecido, porque ele já era de 100 anos, ele não olhou para a idade dele. Mas tem gente que, se a gente fala assim, você vai vencer, não, mas eu já estou com 40 e poucos anos. Pastor, ora por mim, porque o senhor sabe que na minha idade para conseguir trabalho é uma guerra. Você está olhando para a sua condição. Abraão olhou para Deus, para a promessa. Ele não duvidou da promessa. É muito forte, né? E diz assim, para concluir, ele creu, coloca aí o versículo, ele creu em quem? E imputou-lhe isso por justiça. Amém? Você tem fé? Eu não ouvi. Quem aqui você diz assim, pastor, eu tenho fé para entregar o meu sonho para Deus, para entregar essa preocupação para Deus? Mas olha para mim, não é entregar aqui e da porta para fora, na primeira notícia ruim você pegar de volta.
Não, é entregar, e na hora que vir uma notícia lá fora, que seja contrária do que você espera, você vai dizer, já está na mão de Deus. E vai vir de novo no pensamento, está na mão de Deus. Toda hora que vir no pensamento, você vai o quê? Está na mão de Deus. Você vai manter essa postura, essa posição. Você vai manter essa firmeza de mente, como diz lá em Isaías: Tu, Senhor, conservarás em paz aquele cuja a mente está firme em Ti, porque esse confia em Ti. Quer dizer, é uma questão de quê? Escolha. Eu que escolho. Crer é uma escolha. É escolher ignorar todas as outras vozes e focar na palavra. É uma escolha. Foi o que Abraão escolheu. Mas hoje, até depois de morto, quando a gente morrer salvo, a gente vai para onde? Para o seio de Abraão. Amém? Você quer entregar? Vem aqui na frente nessa última oração. Entregar então essa ansiedade, essa preocupação.